Olá, senhores, tudo bem com vocês? Professora Diana Faustino, tá certo? Para falarmos um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Na nossa última aula eu coloquei aí um videozinho falando sobre um vídeo ilustrativo, né? Falando sobre a Revolução Francesa. Hoje eu irei explicar esse fato aí tão importante para a política brasileira, porque a França vai ser considerada aí a primeira nação que vai instituir uma república, tá certo? E isso é uma mudança no pensamento político muito grande, sem contar que também vai ser em prol da participação do povo, cara. Então tem bastante coisa pra gente ver aí em relação à Revolução Francesa, tá certo? Então vamos ver o ambiente revolucionário e os Estados Gerais, a Assembleia Constituinte. Depois vamos ver aí o restante para que o nosso vídeo não fique aí tão gigantesco, tá? Logo no início, não esqueçam de fazer a atividade no Google Forms, porque ela marca a presença dos senhores na nossa aula, tá certo? A Revolução Francesa, ela começa em 1789, tá? Não a troco de nada, a França já vivia um processo muito complicado até chegar aí essa questão da Revolução. É claro que ela chega na Revolução muito influenciado pelo Iluminismo, aquele mesmo Iluminismo que eu passei um trabalho para vocês e tal. Pronto, as ideias iluministas, né, de mudança, de participação do povo, de liberalismo, vai aí florescer esse processo de revolução na França nesse período, tá certo? A revolução ela vai acabar, né, com a chegada de Napoleão ao poder, mas não vamos hoje falar sobre o Napoleão Bonaparte, sim vamos entender como a França ela entra nesse processo revolucionário. Para isso a gente precisa entender o que é a Revolução Francesa. Inclusive essa pergunta está lá no Google Forms, tá certo? Façam aí de acordo com a videoaula, beleza? Quem quiser fazer a anotação em seu caderno, tem umas pessoas aí que são muito aplicadas, bem organizadas, faça, porque isso vai ser essencial para a nossa avaliação segunda unidade, joinha? Beleza? Então vamos lá. O que é a Revolução Francesa? Bom, a Revolução Francesa é um movimento revolucionário, né? Isso, ou seja, de insatisfação da população, em que a população francesa se revolta contra o absolutismo. Lembrando que a França daquela época era ela vivia um absolutismo, uma monarquia absolutista. O que seria isso? O rei é o poder central, tipo monarquia. O rei vem de monarquia, tá certo? É o tipo de governo. E absolutismo, ou seja, tudo no país, tudo naquela nação estava concentrado nas mãos do rei. O rei era tipo soberano absoluto, beleza? A população se revolta aí contra o absolutismo de modo a alcançar as ideias iluministas, aquelas ideias que eu falei para vocês, de liberdade, de igualdade, tá certo? Tanto é que o lema da Revolução Francesa vai ser justamente esse: liberdade, igualdade e fraternidade, né? Que em francês quer dizer liberté, igualité e fraternité. Então ele, baseado aí nessas três palavras-chave, vai provocar uma revolução, um movimento que vai pôr fim a uma era que seria a Idade Moderna, tá certo? Dando início a um novo pensamento que seria a Idade Contemporânea, tá? O ambiente pré-revolucionário, né? Como é que estava a França naquela época? Em meados aí do século XVIII, a França vivia sob uma monarquia absoluta, como eu já disse a vocês, tá? Que se considerava a ela própria de maneira divina. Então, tipo, o rei Luís XVI era rei por qual razão? Porque ele era o escolhido de Deus. E quem era que dizia isso? O clero. O clero, que eram os representantes de Deus na terra, diziam que o rei Luís XVI era rei simplesmente porque, tá certo, era um direito divino, ou seja, Deus é quem quis que ele fosse rei, beleza? Não por nenhum outro motivo, simplesmente porque Deus escolheu ele
como rei, mas na verdade foi o clero em prol dos seus próprios interesses, né? Sem contar que a dinastia aí do rei Luís XVI já vem aí de outros reis, né? Então isso também ajuda, beleza? A sociedade era típica do antigo regime, ou seja, dividida de forma social. Essa divisão social, essa pirâmide social era da seguinte forma: o rei, já que ele é absoluto, então ele está no topo da pirâmide, beleza? Abaixo vinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado abaixo do clero, que era a nobreza, e o terceiro estado, que eram burgueses, camponeses, artesãos, todos os outros profissionais que movimentavam a economia, fazia parte do terceiro estado. Só que, tipo, tinha uma galera que era muito privilegiada, velho, que era o clero e a nobreza. Eles eram tão privilegiados que eles recebiam uma espécie de mesada do rei. E quem era que pagava por tudo isso? O terceiro estado, ou seja, o povo, através da cobrança de vários impostos. Então nós vamos ter aí um grupo privilegiado e um grupo não privilegiado. O grupo privilegiado era o clero e a nobreza, consequentemente o rei, já que ele era absoluto. E o grupo não privilegiado era a burguesia, que era burguesia, tá? Professor, o que é burguês, né? Burguês vem de burgos, que eram como se fossem as construções de casas feitas do lado de fora dos muros dos castelos das cidades, porque as cidades durante a Idade Média elas eram cercadas, tá? Então começou a surgir tipo um comércio fora dos muros das cidades, que eram as regiões dos burgos. Então quem morava nos burgos eram os burgueses, que acabaram se tornando comerciantes, e essa galera começou a ganhar muito dinheiro, só que tipo eram pobres que enriqueceram. Então, por essa razão, eles pertenciam ao terceiro estado, tá certo? Camponeses, artesãos e outros grupos. Como é que estava dividida a sociedade francesa naquele período? A gente já entendeu que é primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, beleza? Mas qual era a divisão, gente? 84% da população francesa, ou seja, aproximadamente 25 milhões de pessoas, estavam no terceiro estado. Faziam parte do grupo não privilegiado, que pagava muitos impostos, certo? A burguesia, que era diferenciada, que eram os pobres que enriqueceram, joinha, e vejam quantos por cento era somente o clero e a nobreza, essa fatia da pizza, bem pequenininha, não é? Agora vejam a distribuição de propriedades, cara. A maior parte das propriedades, entre aspas, pertenciam ao clero e à nobreza, e uma outra parte de tudo que pertencia estava nas mãos dos burgueses. Só que lembrem-se, a diferença da nobreza e do clero para a burguesia é que a burguesia eram pobres que enriqueceram, tá certo? E a outra parte eram nobres. Tipo, a galera que já nasceu rica e permanece rica e ainda recebe uma mesada todo mês aí do rei para se manter com esse status. Joinha? Então bora lá. Os grupos privilegiados eram o clero e a nobreza, como eu já disse a vocês. Então eles eram privilegiados porque eles não precisavam pagar impostos nenhum. Eles constituíam apenas 2% da população, ou seja, era um quantitativo bem pequeno em relação aos 25 milhões que pertenciam ao terceiro estado. Ocupavam os mais importantes cargos políticos, tá certo? E eram julgados em tribunais próprios, ou seja, eles não eram acusados de absolutamente nada. Essa imagem é uma imagem muito clássica que vai mostrar o seguinte: esse senhorzinho velhinho que está embaixo, tá certo? Meio carequinho e branco, ele representa o terceiro estado, que seria o povo, e essas duas pessoas que estão acima dele, ou seja, montado nas costas do terceiro estado, é o clero e a nobreza, tá certo? Sugando aí os impostos e a grana do terceiro estado, que seria o povo. O grupo não privilegiado, a burguesia, que era a galera pobre que enriqueceu, tá certo? Que possuía poder econômico, uma série de coisas, mas que tipo não tinha sangue real, sangue
azul tampouco pertencia ao clero, tá certo? E os camponeses, artesãos e assalariados, que constituíam aí a maior parcela da população, e essa galera pagava pesados impostos, ou seja, obrigações, e lutavam contra o desemprego, contra a fome, contra os baixos salários, contra uma série de coisas, tá? Então tudo isso, é claro, acaba causando um descontentamento social, porque grande parte da população tá o quê? Faminta, desempregada, e uma série de coisas estavam acontecendo na França nessa época, tá certo? Ainda mais com uma crise econômica muito forte. Por quê? Porque a Europa vivia um período de seca muito intensa, e como grande parte da França era camponesa, eles trabalhavam na terra produzindo produtos agrícolas, beleza? Então isso fazia com que, a seca fazia com que houvesse uma diminuição dos produtos agrícolas, consequentemente um aumento da fome. Os franceses não conseguiam concorrer com os produtos ingleses, que os ingleses eram tipo os tops da época, a nação mais bafônica da época, tá certo? E o déficit financeiro, por quê? Porque os franceses acabaram se envolvendo em uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos. Tá certo? E fizeram com que eles perderam a Guerra dos 7 Anos, que foi contra a Inglaterra. E o que acontece? Eles investiram muito dinheiro nessa guerra, cara. Então, a França estava devendo muito dinheiro. Então veja que cenário está um cenário bem caótico no período da Revolução Francesa, tá certo? Como está ocorrendo uma crise de seca de água, ou seja, falta de água por conta de problemas climáticos, crise econômica porque a França está devendo muito dinheiro, porque pediu dinheiro emprestado para entrar numa guerra que ela perdeu, que é a Guerra dos 7 Anos, tá? Antes que vocês perguntem, a Guerra dos 7 Anos, ela durou 7 anos, beleza? A França paga mesadas ao clero e à nobreza. Aí adivinha para quê? A França nessa época vivia de esbanjar muito dinheiro. As festas na França duravam uma semana inteira, de comida e bebida de graça para os nobres e para o clero. Aí o que o rei fazia? Pagava essa mesada para que os nobres, tá certo, pudessem comprar roupas. Eles não podiam repetir as roupas. Eles tinham que comprar joias, eles tinham que estar muito bem apresentáveis para essas festas, para esses bailes aí promovidos pela França, tá certo? Quando o rei Luís XVI observa que a situação tá muito complicada, aí ele faz o quê? Bom, ele diz o seguinte, eu acho que eu vou ter que cortar aqui alguns gastos, né? E com quem eu tô gastando assim, desnecessariamente? Com o clero e a nobreza, eu vou cortar a mesada desses caras. É aí que o rei Luís XVI, tá certo? Ele decide convocar os estados gerais, ou seja, os representantes de cada um dos estados, primeiro estado, clero, segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, o povo, tá? Então ele faz tipo uma espécie de parlamento, certo? Convoca a galera para tentar solucionar a crise que a França estava estabelecida, tá? Coisa que já não acontecia desde muito tempo, cara. Então ele convoca uma Assembleia Geral. Isso já causa uma espanteza, né? Nossa, um espanto da população muito grande, né? É claro que a população clamava por isso, porque ela estava necessitando muito, era ela quem estava passando fome. Eu tenho outro aí, spoiler para dar para vocês, é que a rainha Maria Antonieta, tá certo? Esposa do rei Luís XVI, era uma mulher que gostava de esbanjar muito, que gostava de gastar muito dinheiro, tá certo? Ela era uma mulher muito elegante, então ela ditava as regras de moda na França. E tipo, tudo que ela usava, as pessoas copiavam, tinham como moda, era uma mulher. E ela gastava demais, ela gastava assim horrores. E a população francesa não tinha um carisma muito grande por ela, porque ela não era francesa, ela era austríaca. Era muito comum casar franceses e austríacos para unir as nações, né, para que não houvesse guerra.
Eles chamavam ela de estrangeira e tal, já não gostavam muito dela por essa situação. E ainda veio uma outra situação que ela esbanjava, gastar dinheiro demais, enquanto a população estava num estado de miserabilidade muito grande, tá certo? Senhores, eu vou parar por aqui. Vocês me perdoem aí o barulho, tá certo? Realmente me desculpem. Eu não tenho como fazer aí vídeo em um local um pouco mais silencioso, tá certo? Eu vou parar por aqui, mas na próxima aula tem mais explicação para que vocês entendam direitinho, tá? Para quando chegue a nossa avaliação, vocês estejam craques e resolvam aí todas as questões. Não esqueçam de fazer o formulário que vai estar anexado a esse vídeo, tá certo? Respondam porque ele está valendo a participação dos senhores e também uma pontuaçãozinha para aquele que conseguir responder as atividades de maneira correta. Beleza? Cheiro para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho, bye bye.